A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, que nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo a primeira epístola de Paulo, apóstolo aos Coríntios. Hoje a gente vai ler a partir do capítulo 14, começando o dom de línguas na igreja. Talvez eu prolongue um pouquinho, porque já estamos terminando o livro de 1 Coríntios, Segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua desconhecida não falam os homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formassem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligentes, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa a interpretar, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de um indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falareis a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e um indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos
segredos é julgado, portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós, né? Lembrando que quando Deus fala aqui em línguas, está falando em idiomas, né? Então não adianta, por exemplo, eu ser brasileira, ir lá na Angola e pregar com com língua brasileira, língua português brasileiro, né? Que é o único idioma que no mundo o brasileiro é o único que realmente que se fala que é o português brasileiro, é somente aqui, né? Só no Brasil mesmo, porque no resto é sempre variado, mas inclusive o mais difícil é o português brasileiro, né? Mas, por exemplo, não adianta eu ir lá na Angola, por exemplo, pregar se não tiver um intérprete lá, porque se eu pregar na Angola no idioma brasileiro, eu vou estar edificando a mim somente. Por quê? Porque os angolanos não entenderão do que eu estarei falando, né? Para eles, não, eu vou estar falando uma língua estranha, eles não terão entendimento algum. Então, tem que ter um intérprete para que traduza a eles o que eu estou falando ali, né? Agora, se tem um angolano pregando a eles, é diferente, continua pregando a eles normalmente. Então, e se ele tem um dom da profecia, melhor ainda, né? Porque o dom da profecia, Deus fala aqui que é o melhor dom, porque o da profecia, quem de fora, né, os ímpios, por exemplo, que ouve a profecia, não se assusta, vamos dizer assim, não é algo que lhe chame tanto atenção, porque a profecia é uma previsão do que vai acontecer, né? Agora já o falar línguas, né, línguas estranhas, ou seja, idiomas diferentes, de repente você não sabe, você só sabe o seu idioma e de repente começar a falar outro idioma, quem não conhece vai achar estranho entrar lá dentro, como mesmo, por exemplo, em Angola, eu estou pregando e de repente entra alguém que não é de Deus, entra ali e vê uma brasileira pregando na língua brasileira e não tendo ninguém para interpretar, vai falar, nossa, que loucura é essa, né? O que está acontecendo aí, do que ela está falando, por que essa confusão toda aí, né? Que ela está aí de blá, 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 blá e ninguém entende nada. Então, os dons são dados a Deus, mas a gente também tem que usá-los com sabedoria, né? Para isso, a gente sempre tem que estar no caminho do Senhor e pedir a Ele discernimento também, né? Ele dá o dom, Ele nos dá o dom, Ele nos capacita, mas a gente também tem que ter a sabedoria, a gente tem que pedir a Ele a sabedoria e o discernimento para poder usá-lo nos momentos corretos, né? E a gente continua aqui, ordem e reverência no culto, a partir do versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito por 3, cada um por sua vez, e que haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus está nos ensinando aqui, né, que devemos ter organização, né? Sem organização, realmente não conseguimos fazer nada, né? Imagina um ditado horroroso que existe no mundo, né? Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Mas a gente realmente tem que ter esse discernimento, questão de educação, né? Uma pessoa está falando, a outra tem que esperar que ela termine para daí então começar a falar. Imagine se todos começam a falar ao mesmo tempo, aí ninguém vai entender nada, né?
E a gente continua aqui a partir do versículo 34. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem, né? E aqui eu posso até acrescentar delicadeza, embora a palavra de Deus diz não acrescentar em nada, mas a gente pode acrescentar, porque sabe que nesse caso aqui compete ao que está escrito, né? Delicadeza. Muitas pessoas, ao falar da palavra do Senhor, quando vem um ímpio que faz alguma indagação referente à palavra do Senhor, ele acaba respondendo rispidamente, né? Acaba respondendo grosseiramente, ou seja, aquele ímpio que seria uma oportunidade de trazê-lo para a salvação, de apresentar Deus, o verdadeiro Deus, né? O Deus vivo a ele acaba se afastando de uma vez da presença do Senhor, porque ele foi maltratado ali, ele foi buscar uma resposta e foram grosseiros com ele. Então, delicadeza também, né? O respeito tem que ter o tempo todo, independente da situação. Lembre-se que Jesus disse, né, dele a outra face, mas Jesus, ele era manso e humilde de coração. É, manso e humilde de coração. Então temos que nos colocar de lugar de servos, né? Nós somos servos do Senhor, estamos aqui para servir ao Senhor. Não podemos ser ríspidos com ninguém, até mesmo porque a gente não sabe quem são essas pessoas, a gente não sabe o que se passa no coração das pessoas. Tem muita gente que está aí sorrindo, brincando, mas por dentro é uma aflição tremenda. Ali é só aparências, mas lá no fundo tem um sofrimento muito grande, está desesperada, está agoniada, está sofrendo muito. Então a gente não sabe o que se passa com essa pessoa. E às vezes essa pessoa, ela quer somente um abraço, ela quer só uma palavra de carinho, ela quer somente um consolo. E quando ela busca alguém e faz uma pergunta referente a Deus, às vezes, porque tem um velho ditado, ou você vem ou pelo amor ou pela dor, né? Infelizmente a maioria das vezes é pela dor, e ela vem naquele último momento ali, ela na sua última busca, né? Ela na sua última tentativa, ela vem buscar um consolo, né? Uma saída, e de repente é atendida grosseiramente. E a saída que ela pensou que iria ter ali, para ela acaba se fechando, né? Então deixou de salvar uma alma ali, e isso recairá sobre você, porque com certeza, se aquela alma não for salva pela sua rispidez, você responderá por aquilo, né? Porque Deus cobrará de você, né? Porque você lembra-se que Jesus falou, né? Eu tive fome, você não me deu de comer, eu tive sede, você não me deu de beber, porque não cuidou das crianças, porque não cuidou dos órfãos, porque não cuidou das viúvas. E exatamente esse é o caso. De repente você foi ríspido com alguém, deixou de cuidar de alguém que necessitava de ouvir a palavra do Senhor, necessitava de ouvir um consolo do Senhor, e você deixou de atendê-lo ali. Então, temperança, né? É a palavra temperança. Tudo tem que ser na medida certa, né? Lógico que tem certos momentos que temos que nos impor, porque tem certos casos que ali o demônio que fica atentando, usando a pessoa ali para nos atentar, para no querer nos tirar do sério, e ali a gente tem que se impor. Mas lembre-se, sempre com muito respeito. Nada é motivo
para perder o respeito, né? Sempre com muito respeito, nunca perca o respeito. Se você desrespeitar alguém, você perdeu sua razão. E nós, como servos de Deus, não podemos perder razão diante de ninguém, viu? E a ressurreição de Cristo, no capítulo 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Muitos dizem que creem em Deus, mas isso é da boca para fora, né? Deus quer que creia nele em verdade e em espírito. E a gente continua no versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, né, que aqui refere-se aos 12 apóstolos, né? Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também, relembrando que quando dizem dormem, quer dizer que já faleceram, né? Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Lembra, Paulo era Saulo, né, um romano que perseguia a Deus, e ele, quando estava perseguindo, né, o povo de Deus ali, ele viu um clarão, né, que o cegou, e ele escutou Jesus falando com ele, né? Jesus perguntando o porquê que ele o perseguia, e Saulo o indagou, mas quem és, né? E ele disse, eu sou Jesus, a quem você persegue. E ele foi até, acho que se eu não me engano, Elias ou Ananias, eu me confundo os nomes, né? Que Deus já tinha, inclusive, avisado a ele também, que Saulo iria lá para que a sua visão fosse reaberta, né? E assim ele se transformou no apóstolo Paulo. E a gente continua aqui a partir do versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus está comigo. Então, ou seja, eu ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora,
O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em nós. De outra maneira, que farão os que batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos e amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversões corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos e como que o corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e outra a carne dos animais, outra a carne dos peixes e outra a carne das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas. Porque uma estrela é diferente em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não veio primeiro o espiritual, senão o natural e depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu, o qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais são também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, ou seja, os corpos ressuscitarão incorruptíveis, quer dizer que já ressuscitarão transformados, já sem pecados, que são os corpos das pessoas que morreram em Cristo, né? Que esses serão ressuscitados primeiro. E a gente continua no versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, né? Aqueles que andam no caminho do Senhor, aqueles que serão salvos, eles serão transformados. A carne é pecado, o pecado será queimado, aqueles que não serão salvos vão para o fogo ardente e serão queimados no fogo ardente, né? Enquanto houver pecado. Os que serão salvos serão transformados, já não serão mais terrenos, já não haverá mais carne, ali será o Espírito, né? Aí seremos como os anjos, né? Seremos irmãos dos anjos. E no capítulo 16, somente para encerrar, vou prolongar um pouquinho, tá, gente? As ofertas para os pobres de Jerusalém. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazeis vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco, depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-vos em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. Vigiai e estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas e as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaio, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava, porque recriaram o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. Aqui já são as exortações, saudações e bênçãos, né? A finalização da epístola, né? No versículo 19. As igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco e o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Não vou prolonguei um pouquinho, mas amanhã já continua na segunda epístola dos Coríntios, né? De Paulo aos Coríntios. Prolonguei um pouquinho, nem vou falar mais nada não, já vou finalizar porque o vídeo já ficou um pouco longo, né? Amanhã a gente continua, tá bom? Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti, continue nos guiando, nos abençoando e nos ensinando, Pai. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai, toque em sua saúde, em suas finanças, Pai.
Toca em sua vida emocional, em sua vida espiritual, Pai, em nome de Jesus, Pai. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Senhor. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifesta o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.